Olá, irmãos, nossos amigos, nossas amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você vai estar acessando esse nosso vídeo. Hoje, domingo 2 de abril de 2023, domingo de Ramos. Reservamos alguns minutos para conversarmos através deste recurso em nosso momento de escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Vamos estar iniciando hoje um novo tema, baseado no livro que tem como nome Igreja é Essencial. Na verdade, o objetivo do livro é Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo, cujos autores, que é o Colin Hansen, ele é diretor do Gospel Coalition nos Estados Unidos, muito conhecido também por seus escritos sobre o novo calvinismo, e Jonathan Leeman, diretor editorial do Ministério Nove Marcas, também nos Estados Unidos, e autor de vários livros. Entre eles eu destaquei este livro, A Igreja Centrada na Palavra. Ambos jornalistas, e se especializaram em várias outras áreas e basicamente são ligados a essa parte teológica e eclesiástica. O capítulo de hoje, inserido neste livro que nós vamos estar agora ao longo deste período estudando e conversando, é o que é uma igreja. O que é uma igreja? E desde já eu quero aqui fazer um convite para que você esteja conosco em nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Botafogo, ali na Rua da Passagem 91. E no domingo, dia 2 de abril, domingo de Ramos, nós estaremos ali exatamente conversando sobre este tema. E aí nós vamos poder conhecer a manifestação e as experiências de cada um daqueles, naturalmente, que estiverem ali conosco. Porque, na verdade, aqui o que nós vamos passar são apenas e rapidamente uma visão geral sobre o tema. Quero, inicialmente, orar com você, pedindo a iluminação do Senhor para este momento. Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos por este momento, quando podemos estar, ó Deus, conversando com o teu povo a respeito, Senhor, de temas concernentes à tua causa. Que tu possas usar-nos, ó Deus, que tu possas clarear a nossa mente, o nosso coração, para entender aquilo que tu queres nos falar nesta manhã. Que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que é uma igreja? Fica uma pergunta para você e você vai me responder lá no domingo, dia 2, porque uma vez que aqui nós não podemos estar trocando as nossas opiniões, não é verdade? Mas fica a pergunta, o que é uma igreja? Se você buscar no dicionário ou no Google, você certamente vai encontrar lá que é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Instituído por Jesus Cristo. O livro base do nosso tema foi editado aqui em 2021 pela editora Fiel e veio como luva, considerando o momento pandêmico vivido no mundo, vivido por todos nós. Muitos líderes, pastores, teólogos comentaram a importância deste livro quanto ao redescobrimento da igreja. Nós temos vários, e eu sugeriria que você também lesse esse livro. Ele já está disponível na internet de forma gratuita. A editora já o fez isso, tá? Igreja Essencial, de Colin Hansen e de Jonathan Leeman, ok? Editora Fiel. E aí você vai conhecer ali o comentário de tantos teólogos, pastores e líderes que falaram a respeito deste livro. Eu vou destacar apenas 2 comentários para embasar aqui a nossa conversa. O primeiro comentário diz o seguinte: as pessoas precisam de respostas embasadas biblicamente.
para as questões que a pandemia e as restrições sanitárias ocasionaram a respeito das reuniões presenciais dos cristãos em suas igrejas. Este livro, conclui este comentarista, atende a essa expectativa. Este comentarista é o reverendo Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano que muitos de vocês já conhecem. Um outro comentário que eu também vi muito interessante disse o seguinte: a pandemia trouxe grandes desafios à igreja e os recursos tecnológicos foram importantes durante este período de restrições. É verdade, nós estamos usando esse recurso agora, por exemplo. Porém, da mesma forma que esses recursos ajudaram, eles também ocasionaram a relativização de elementos essenciais para a igreja. Hansen e Lehman tratam as dinâmicas do evangelho na vida da igreja de forma muito habilidosa e bíblica e nos encorajam a permanecermos firmes em seus fundamentos. Este livro é essencial para o momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, escreve o pastor Cristiano Gaspar. Muito bem. Considerando esses comentários, entre tantos outros que espero em Deus que você leia também, que vai redescobrir a igreja ou o corpo de Cristo, como está vendo você a igreja hoje? Considerando o momento vivido, considerando a tecnologia à nossa disposição e considerando pelo menos esses dois comentários que eu acabei de ler. Você pode ter muitos motivos para não ir à igreja, não é verdade? Principalmente depois dessa tecnologia que se colocou à nossa disposição. De fato, muitas pessoas pararam de frequentar a igreja durante a recente pandemia. E até 1/3 de frequentadores, segundo algumas estimativas, deixaram de frequentar a igreja ou diminuíram a frequência à igreja. E o pior, eu e você podemos ser um deles. Infelizmente, eu e você podemos ser um deles. E há um ditado que diz que um cristão sem igreja é um cristão com problemas. E esta coisa ficou tão séria que com a pandemia ficou mais fácil do que nunca assistir programas ou sermões online de outros pastores sem sentir culpa de dar cano ou de trair a nossa própria igreja. Não estou condenando qualquer coisa nesse sentido, não é essa a questão. O fato é que todos nós temos motivos para não voltar à igreja. Aliás, muitas igrejas esperam que não voltemos. E aí você pode estar, mas como é isso? Tem igrejas que estão lançando igrejas virtuais, estão contratando pastores virtuais. E com isso, é bem verdade, não há necessidade de acordar cedo no domingo, não é verdade? Não há necessidade de se vestir para ir ao culto, não é verdade? E aí você acorda na sua casa de pijama, você já está participando, às vezes nem se levanta da cama, fica na cama e ali já assiste, já participa, né? Não há necessidade de programar uma vaga para estacionar, que hoje está cada vez mais complicado. Não há necessidade de aturar choro de crianças e bebês de outras pessoas, que muitas das vezes causa impedimento de você ouvir algo na igreja. Não há necessidade, por exemplo, de bater um papo com gente cuja posição política você repugna. Não é verdade? Não há necessidade de provar pão e vinho. Aliás, muitas igrejas fazendo a distribuição, a celebração da ceia virtualmente
e você, como já ouvi de tantos outros, com água, com suco, com vinho, com outras bebidas, como se fosse a celebração de pão e vinho, como se fosse a celebração da Santa Ceia. E por aí, ainda muitas outras coisas. Então vem uma pergunta, aliás, duas perguntas que eu faria aqui com respostas distintas. Existe futuro para a igreja? O que você acha disso? Segunda pergunta, a igreja virtual é o futuro? O que você pensa? Vou estabelecer aqui uma questão para que a gente possa conversar no domingo, se você estiver lá conosco. Para a primeira pergunta, existe futuro para a igreja? Sim. A igreja é uma instituição criada por Jesus Cristo. Ponto. A igreja virtual é o futuro? Não. Não. E é por isso que vamos estudar o tema abordado neste livro Igreja Essencial. Porque a Bíblia nos afirma que a sua igreja é o lugar que o céu começou a descer à terra. E nós temos várias referências bíblicas que mostram exatamente este processo. Em suma, o céu desce ao planeta Terra por meio de nossas igrejas reunidas. O que é uma igreja? Voltamos à pergunta central. O que é uma igreja? A Bíblia usa vários tipos de metáforas para responder essa pergunta. E você deve conhecer vários deles. A família e a casa de Deus. O corpo de Cristo. Aliás, o livro A Igreja é Essencial, ele coloca lá o objetivo, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é uma outra metáfora. Templo do Espírito, todos nós na igreja conhecemos e sabemos disso. A igreja como uma coluna e baluarte da verdade. Aquela que prega a verdade, aquela que prega a salvação, aquela que prega Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A noiva de Cristo, percebe as metáforas que você encontra nos textos bíblicos? O rebanho de Cristo e muito mais. E muito mais. E ao longo deste período em que nós vamos estar estudando em cima deste livro base, A Igreja é Essencial, nós vamos deixar aqui a definição teológica para estudarmos ao longo dos capítulos que nós vamos estar estudando aí neste período. E assim, eu quero caminhar com vocês já para o nosso encerramento, porque o nosso desejo é que você esteja conosco na igreja para a gente conversar um pouco mais a respeito desse tema. E aí, fechando essa visão mais geral a respeito deste processo, eu quero colocar aqui o seguinte, que uma igreja, ela é um grupo de pessoas que sabem que foram chamadas, que foram amadas por Cristo e começaram a amar umas às outras. Por isso que lá em 1 João 4,19 há o seguinte registro: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quando nós estamos assim, quando nós exercemos a pregação da palavra com amor, nós estamos exatamente nos colocando naquela posição que é uma outra metáfora usada por Jesus lá no Sermão do Monte. Sal da terra e luz do mundo. Assim, nós queremos trazer você para discutir e para redescobrir a importância
da comunhão, a importância da integração, a importância do abraço na igreja, a importância do seu cumprimento na igreja e do desejo de que todos realmente sejam um só em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e eu aguardo você no domingo, dia 2 de abril, às 9h30 da manhã, na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Fiquem na paz.